Muito bem, pessoal, estamos de volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Agora é o momento que nós vamos fazer o quê, professor? Vamos rever os principais temas abordados na aula 11.1. Agora é a nossa aula 11.2. Então, ó, pega todo o material aí, vamos sanar as nossas dúvidas, que daqui a pouco tem exercício, tá bom? Meu diretor, joga na tela. Manejo e criação de jacaré. Jacaré vive em grupos, são ótimos nadadores, vivem em rios, lagos, pântanos. Sua expectativa de vida é de 80 a 100 anos. Podem chegar de 6 até 6 metros de comprimento, dependendo das 3 espécies, tá, pessoal? Lembrando isso. E quantos quilos? 300, tá? Então, isso é uma média. Tem os manejos de criação. Manejos de criação, rushing, farming e harvesting. Acho que é assim a pronúncia. Manejo de produção. Cerca de 30 ovos são postos anualmente pelas fêmeas, dependendo também da espécie, tá, pessoal? Isso é uma média. E tem aí um ciclo de duração durante o processo de eclosão. As principais etapas de criação que nós vamos ver e falar, pessoal, são esses comportamentos dos animais. Por quê? Através dos comportamentos dos animais, nós vamos conseguir realizar os processos de sistema de criação, que não há aqui no processo entre elas. Então, ó, possui 8 espécies. Desculpa, eu falei anteriormente 3, né? Possui 8 espécies, tá bom? Os jacarés são carnívoros, vorazes e gostam de tudo que vem pela frente. Então, nessa lâmina, nós vimos que o sistema nutricional desses animais são bem adaptados para um sistema de criação. Claro que aí não tem esse processo, né? Processo de quê? Como nós vimos nas outras criações, não tem uma nutrição para reprodutor diferenciada, não tem uma nutrição para macho e fêmea. Sim, é o mesmo. É um linear esse processo de nutrição dos animais. Quais são os manejos, professor? Em relação ao manejo, é muito bom a gente falar aí, ó, que para que você possa ter um processo de criação, você tem que ter uma licença e o órgão regulamentador que cita as diretrizes para fazer essa seleção é o IBAMA, tá? Então, aí, ó, através da portaria 132/88, em seu artigo 1 ao 6, considera o que a lei, as diretrizes ali, ó, a lei 5.197/67, regulamenta os criadouros, destinado à reprodução, né, da fauna silvestre, com finalidade econômica, tá? E também é bom frisar aí que a gente está falando sobre o processo de criação de reprodutores. Então, nós temos esses 3 manejos para que você consiga aí definir. Ó, rushing é a modalidade de criação em um sistema aberto, no qual os ovos ou filhotes de jacaré são colocados na natureza para criação em cativeiro. São coletados da natureza para a criação em cativeiro, até o abate. Nesse sistema, é necessário o monitoramento dos ninhos, nas propriedades onde estão coletados os ovos, para que seja colocado a média da população de jacaré na mesma. Então, faz uma média, então há uma devolução para a natureza. Assim, identifica a quantidade de ovos que poderá ser recolhida. Farming é um manejo envolvido à captura de machos e fêmeas da natureza para a reprodução de espécies em cativeiro. E disponibiliza uma área para que as fêmeas possam construir seus ninhos e realizar a postura. Então, ainda só nessa frase nós podemos observar que há uma infraestrutura que tem que ser, então, desenvolvida para ocorrer o processo de farming. Cerca de 30 ovos por fêmea são postos, em média.
Os ovos são coletados e levados para a incubação. Olha a diferença da farming para rushing. A rushing tem uma porcentagem, na farming, não. Você 100% você pode utilizar esses ovos, mas claro que tem uma devolutiva também. E também a principal diferença entre o sistema rushing farming em relação ao manejo extensivo é que não configura como criação em cativeiro, e sim como uma caçada controlada. Eles são retirados, né, do sistema de população através do estabelecimento de uma taxa de captura, sem que esta entre em declínio, tornando essa prática biologicamente sustentavelmente ecológica. Sabe o que é interessante? É verificar se nessa taxa de captura, qual é o permitido de captura controlada, captura não, né? Abate controlado em relação a machos e fêmeas. Os jacarés, né, proporcionam milhões para eles no mercado, mas atualmente não tem uma relatividade em relação ao PIB. E, professor, são utilizados o quê, né, em relação ao mercado? Todo o processo, tudo do jacaré é utilizado, até a carcaça dele, pessoal. É uma carne com uma concentração boa de proteína, magra, e tem uma boa palatabilidade ao mercado. Claro que é um mercado direcionado, né? É um mercado que ele é direcionado, tem um valor economicamente bem alto, o produto, uma área bem específica, uma classe bem específica. E o manejo sanitário da sua criação tem esse nome pois a maior preocupação é com a saúde do animal. Nessa fase, é melhor ter cuidado em relação ao processo de coleta e incubação, lembrando que as baixas taxas causam a morte do embrião. Então, é essencial realizar o processo de coleta e cuidados em relação à área de reprodução. Então, temos que observar que há um investimento, porque você precisa colocar e disponibilizar para esse animal estruturas, né, do processo de coleta. Processo de coleta e indução, formação de ninhos e também a área de ação desse animal. Na proporção aqui, ó, o manejo reprodutivo de jacarés de papo amarelo deve ser iniciado já na formação do grupo de reprodutor, como animais adultos, sadios, bem instalados e bem alimentados. Para isso, antes de qualquer coisa, deve-se proceder à sexagem desses animais. Tá bom? Perfeito, professor. Pessoal, aqui meu diretor, vamos deixar vocês aí, ó, com a atividade, daqui a pouco eu volto para corrigir. Muito bem, meus queridos, estamos de volta para fazer as correções e sanar algumas dúvidas que possam ter surgido durante as atividades de vocês. Ó, professor, como é que nós vamos proceder? Questões abertas, a gente vai comentar as respostas. E durante o processo de comentar essas respostas, se você percebeu aí, ó, professor, eu não usei nenhum termo técnico, mas eu descrevi, só coloca aí entre parênteses, tá bom? E claro, pessoal, atividades fechadas, as questões fechadas, múltipla escolha. Qualquer dúvida, a gente vai voltar à lâmina para explicar por que algumas das alternativas não contemplaram a resposta. Só tem uma, tá bom, minha diretora? Joga na tela. Olha aí, questão de número 1. A portaria 132/88, de 5 de maio de 1988, em seus artigos 1 ao 6, considerando o que diz a Lei 5.197/67, de 3 de janeiro de 1967, regulamenta os criadouros destinados à reprodução da fauna silvestre, com finalidades econômicas. Como em outras atividades de criação, o manejo de jacarés pode ser realizado de 3 formas. Quais são elas? Aqui, pessoal, sistema rushing, farming e harvesting, tá bom? Cada sistema tem uma padronização, cada sistema tem uma determinada autorização para ocorrer esse processo de regulamentação.
Questão 2. O manejo reprodutivo de jacaré de papo amarelo deve ser iniciado já na formação do grupo reprodutor, com animais adultos, sadios, bem instalados e bem alimentados. Para isto, é necessário, antes de tudo, a realização de um procedimento. Que procedimento é este? Como deve ser realizado? O procedimento é a sexagem. Sexagem. Professor, o que é sexagem? É a separação de machos e fêmeas. Como não há um dimorfismo, professor, o que é dimorfismo? Não tem como a gente diferenciar machos e fêmeas, assim, nitidamente, né? Tem os seus procedimentos de sexagem. Então, o procedimento é a sexagem, como não há o dimorfismo sexual evidente, deverá ser feito a captura e imobilização dos animais. Nos adultos, a sexagem é feita através do toque na cloaca, onde a presença do pênis do macho é facilmente percebida. Questão de número 3. Quanto ao manejo sanitário de jacarés, quais os maiores cuidados que devem ter? Quais os maiores cuidados que se deve ter? Qual a influência da temperatura para estes vertebrados? Nessa fase, Nessa fase, é melhor ter cuidado na coleta e incubação em relação à temperatura. Estas temperaturas baixas causam a morte do embrião e temperaturas altas tornam susceptíveis a doenças. Então, quando se realiza o processo de captura ou o processo de você realizar a incubação artificial, a manobra, né, da retirada do local, do habitat para um local artificial ou mesmo para um local que já foi planejado, pode ter uma porcentagem de inviabilidade devido a esses fatores. Então, é importante se manter. Então, para que ocorra o processo de sucesso, a temperatura e a umidade do ambiente que vai proporcionar o direcionamento desses ovos coletados tem que ser levado em consideração para que ocorra aí um melhor dinamismo e facilitação do processo de eclosão, tá bom? Professor, tem uma mínima aí? Nós vamos ver lá no aprofundamento, dependendo de como você realiza esses procedimentos, tá bom? Quais as mudanças de comportamento no ritual de cópula desses animais? O macho contorna a fêmea em ciclos cada vez mais estreitos. Ambos emitem sons e mantêm seus narizes para fora d'água. Na sequência, o macho se encurva, passa por baixo da cauda da fêmea, para então unir as cloacas. Pessoal, esse procedimento ele é feito em um ambiente aquático. Então, para você ver que, dentre os processos de manejo, como falo, né, a viabilidade de você construir, a viabilidade como assim, professor? De você ter uma estrutura onde só há reprodutores. Você não tem como você fazer o manejo. São animais que não se enquadram em determinados manejos de reprodução. Você tem que proporcionar um ambiente para que eles realizem esse procedimento. Então, a dinâmica de você realizar a criação por captura, em porcentagem de ovos, captura, ou ter os animais, você tem que ter uma estrutura para poder realizar esse processo de criação, que também tem aí as suas demandas. Questão de número 5. Observe a imagem.
Quanto ao manejo reprodutivo de jacarés, descreva sobre a postura de ovos e comportamento da fêmea. Olha aí. Em média, as fêmeas botam aí cerca de 30 ovos por postura anualmente. As fêmeas têm o hábito de circular em torno do ninho para proteger e ainda mais quando está próximo ao período de eclosão. No comentário, são comportamentos desses animais que a gente consegue observar aí uma dificuldade dessa padronização. Por isso que a regulamentação, né, farming, rushing, ela é bem mais adequada para quem quer fazer o processo de criação desses animais. Isso vai favorecer a viabilidade econômica, tá bom? Vamos para a sexta questão? Para se evitar a grande perda de ovos por contaminação ou queda da temperatura durante a incubação natural em cativeiro, é aconselhável o uso de incubadoras artificiais. Quais são os cuidados exigidos nesta intervenção? Aí, meus queridos, os ovos devem ser retirados dos ninhos até o 5º dia após a postura, preferencialmente dentro de 48 horas. A manipulação deve ser feita sem alterar a sua posição inicial e com as mãos limpas. É porque o ovo é poroso, né? O transporte, mas tem a membrana, Jefferson. O transporte pode ser feito em uma bandeja com fundo de areia, que vai possibilitar aí, pessoal, a não movimentação desses ovos, garantindo, então, a sua viabilidade. Porque quando você está manipulando esse ovo, alterando, tirando de lugar, claro que vai ter uma média de temperatura que vai oscilar. Então, isso é muito importante que você tenha uma estrutura que comporte a manutenção não só da umidade, mas da temperatura e também favoreça a posição inicial desses ovos, tanto na remoção dele do ninho, no processo da trajetória e no armazenamento desse ovo, né? Na incubadora. Isso dá um processo, uma estratégia de você favorecer a viabilidade desses ovos. Tá bom, meus queridos? Meu diretor, para mim, finalizando aqui a correção das atividades, até a outra vez, gente. Tchau.